Podcast. Galera, tudo certo? Arthur Stabile, repórter da Ponte, aqui falando com vocês. Hoje a gente vai ter mais uma live aqui da Ponte no nosso Instagram. Dessa vez o nosso tema é violência policial. A gente vai falar sobre como que se dá a violência policial, quando é legítima, quando não é. Toda essa questão que envolve as ações e abusos por parte da PM. E nossa convidada é Samira Bueno. Ela é doutora em administração pública e também diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ela já está a postos aqui. Salve, Samira, tudo bem? Tudo bom, Arthur? Tudo na paz. Gente, já vou pedir desculpas antecipadas, hein? Cachorro, gato, tem de tudo nessa casa. Os meus eu tive que prender fora do quarto, meus dois gatos, senão eles iam pular aqui. Um fica no ombro, então. Exato, Mas, então. O problema são os cachorros. de... Se eu prender, eles vão ficar latindo mais ainda. Não, tranquilo. Tempos de home office a gente se adapta, né? Né? Bom, Todo mundo Samira, compreende. Ninguém vai ficar bravo aqui com um au-au no fundo. primeiro eu queria agradecer por você ter aceitado o convite, participar aqui com a gente. E queria que você se apresentasse para o pessoal, para quem não te conhece. Você não é qualquer pessoa para falar sobre segurança pública, né? Você é uma doutora. Eu sou doutora mesmo, com doutorado. Legal. Obrigada, Arthur. Obrigada, Ponte, pelo convite. Bom, meu nome é Samira Bueno. Eu sou graduada em Ciências Sociais pela USP. E eu comecei a trabalhar no Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Estamos indo para... vai fazer 12 anos. E eu ainda quando eu comecei, eu era estagiária, estava na Faculdade de Ciências Sociais e comecei a estudar nessa época polícia e uso da força, estava muito interessada nessa discussão sobre violência policial. E aí eu fui no mestrado e doutorado para a área de políticas públicas, né? Eu saí das ciências sociais e fui para as políticas públicas porque eu queria algo um pouco mais concreto, né? A Faculdade de Ciências Sociais ela é bastante teórica e eu queria entender um pouco mais como é que isso acontecia no dia a dia das políticas públicas. E aí eu fiz o mestrado e o doutorado na FGV, aqui em São Paulo. E durante toda essa trajetória eu estudei polícia e uso da força, especificamente a Polícia Militar de São Paulo, mas por conta do fórum, né? E aí contar um pouco o que é o fórum. Nós somos uma entidade bastante singular de defesa dos direitos humanos, muito pautada pela transparência e produção de dados, então boa parte da nossa missão tem a ver com produzir dados, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Atlas da Violência, que é uma parceria nossa com o IPEA, que produz dados tanto tendo como fonte principal os boletins de ocorrência na segurança pública e afins, quanto os dados da saúde. E boa parte do nosso trabalho é pautado por essa ideia de produção da informação, mas nós somos uma instituição bastante singular porque metade é polícia, metade do nosso conselho de administração são policiais. Então, é uma entidade formada por policiais que quer repensar as polícias e falar sobre padrões de trabalho, uso da força. Então, é um lugar um pouco diferente para fazer essa crítica, né? Nesse sentido, tanto a Ponte quanto o Fórum são um pouco parecidos, né? São praticamente lugares únicos desse tipo de debate, né? A Ponte tão focada em segurança pública e o Fórum também, né? Mas um com jornalismo e outro com estudos, né? Bom, Exato. queria já entrar nessa parte do nosso tema, né? Violência policial. Queria primeiro que você explicasse como que esse uso da força da polícia, que o Estado retém isso, né? A possibilidade de usar força é algo único do Estado, segundo a lei, né? Em que momento ele pode usar, em que momento esse uso da força passa de um certo limite legal? Vamos lá. Acho que a sua pergunta ela vai no ponto, porque acho que a possibilidade de usar da força, né, em nome do Estado é algo que é inerente ao mandato policial, né? A existência dele se justifica por isso. E a gente pode pensar na ideia de uso da força simplesmente pela presença de um policial fardado na esquina, né? A existência daquele policial, de algum modo, já vai dissuadir alguém de cometer um crime, porque afinal ele vê que tem um policial ali e que ele vai ser preso se ele cometer uma infração de trânsito ou roubar alguém na frente desse policial. Então, a existência do policial fardado por si só já é, de algum modo, a presença do Estado e fazendo uso da força para dissuadir uma pessoa de cometer um crime. Claro que, do ponto de vista da ação desse policial, existe uma enorme diferença entre ele ali fardado
e a existência dele ser um mecanismo de imposição da força, e ele cometer um homicídio que seja justificado do ponto de vista legal ou não. Avaliar essa situação para tentar entender, foi violento ou não foi ilegal ou não foi, porque no limite toda morte, todo assassinato é violento, né? Então, quando o policial usa da força letal, quando o policial mata alguém, ele pode ser absolvido por isso, sob a lógica da legítima defesa, com excludente de ilicitude, que tem sido tão debatido. No ano passado, isso ficou muito em voga por conta do pacote do Moro e do Moraes e das propostas do Bolsonaro. Então, uma das discussões era justamente o excludente de ilicitude. A ideia era um alargamento desse conceito do excludente de ilicitude para garantir que todo policial que matou alguém fosse prontamente absolvido. Até aproveitando rapidinho sobre isso, hoje em dia, o que define exatamente esse excludente de ilicitude? Porque foi debatido tanta coisa que ficou uma dúvida, né? Se mudou, se é igual antes, o que entra, o que não entra. Não, a princípio não tem nenhuma mudança significativa nisso, mas eu diria que não existe uma mudança significativa do ponto de vista da legislação. Então, o que diz a lei? Isso continua sendo um homicídio, né? A gente encontra outras formas de falar sobre isso, tanto do ponto de vista estatístico, para você separar o que é um homicídio comum, de um latrocida, de uma morte decorrente de intervenção policial, mas para o Código Penal é tudo homicídio. Inclusive, um feminicídio é um homicídio. A qualificadora é o feminicídio. Então, isso é um homicídio doloso. Então, um policial matou alguém. O que a gente vai avaliar é se ele fez aquilo em legítima defesa ou na defesa de um terceiro. Então, ele percebeu que alguém ia ser assassinado por esse suspeito. Ou que, enfim, que ele poderia ser morto por esse suspeito. Então, de forma legítima, ele vai lá, aperta o gatilho, atirou, e isso seria o que é considerado legítimo. Agora, entre esse considerado legítimo e outras circunstâncias, porque quando a gente pensa que o policial matou alguém, tem aí uma série de possibilidades que muitas vezes não estão claras, mas que podem decorrer dessa ação. Então, tem um policial que é completamente despreparado e apertou o gatilho porque, enfim, por falta de treinamento. Tem um caso que eu sempre cito, que foi bastante divulgado pela imprensa, e vocês descobriram, que é o caso de um carroceiro que morreu em Pinheiros, na Teodoro Sampaio. E ficou tudo gravado. Foi na frente do Pão de Açúcar, ali da Teodoro Sampaio, que é uma rua super movimentada aqui de São Paulo. E era um policial que tinha, acho que 3 ou 4 meses que ele tinha saído da academia de polícia. Ele deu 2 tiros nesse carroceiro que estava com um pedaço de madeira na mão. Ele tinha problemas psiquiátricos, e isso é muito comum não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, que hoje esse é o grande debate, também. Pessoas com algum tipo de problema mental. Ele estava com um pedaço de madeira na mão, o policial, completamente despreparado, foi lá e deu 2 tiros nesse carroceiro. Claramente despreparo. Ele poderia ter contido essa pessoa de outra forma, mas foi um despreparo. Tem situações que são claramente execuções, né? Que a gente percebe que o policial foi lá e deu 2, 3, 4 tiros porque ele queria matar mesmo, porque às vezes a pessoa já estava até rendida e ele atirou. Essa é uma outra situação, por exemplo, uma execução. E tem a situação da legítima defesa. O policial não tinha outra forma de lidar com aquela situação, né? Ele precisava proteger a vida dele, senão ele poderia ser morto, ou ele precisava proteger a vida de um terceiro. Isso é muito comum em resgate, né? Sei lá, um criminoso está fazendo alguém esqueci o nome, como é que é? Num resgate, você sequestra alguém. Faz alguém rendeu alguém, tá lá a pessoa sequestrada, e a polícia vai lá e eles falam de neutralizar, né? Então atira nesse criminoso, porque senão ele pode matar a vítima que está ali sequestrada. Então, nesse caso que entra, por exemplo, a lei da defesa putativa, porque assim, tem esses termos legais que acabam confundindo um pouco mais do que ajudando, assim, na população geral, né? Eu acho, enfim, do ponto de vista legal, e aí acho que os juristas vão poder responder isso melhor, né? Eu estou falando do ponto de vista técnico da ação policial, mas não necessariamente do direito. O que a gente percebe em termos de jurisprudência? O que o direito tem feito? Muitas vezes absolvido policiais que matam civis, pessoas inocentes, que, enfim, que estava com uma furadeira na mão, que tinha um guarda-chuva no bolso, porque suspeitavam que essa pessoa portava uma arma, né? E eu acho isso muito complicado.
Claro que a gente sempre tem que entender o contexto em que isso aconteceu, né? O policial, ele é uma pessoa que também está sob pressão, que tem medo, mas justamente por ser um policial, ele tem um treinamento diferenciado, né? Ele tem um treinamento para lidar com situações de estresse e de alta tensão. O que justifica um policial pegar uma arma, apontar para alguém e apertar o gatilho? Em tese, uma ameaça contra a própria vida. Se ele vê alguém com um guarda-chuva no bolso e acha que aquilo é uma arma, o fato da pessoa portar uma arma não dá o direito ao policial matar alguém. Isso não justifica, né, uma intervenção letal. O fato que necessariamente tem um risco a uma vida, seja dele ou de uma outra pessoa. A não ser que essa pessoa estivesse apontando para ele. Né? Então, assim, eu apontei alguma coisa para você, fiz que eu ia atirar e, na verdade, eu não tinha uma arma. E acho que, assim, esse é o tipo de justificativa válida para aqueles casos em que você tem, por exemplo, um assaltante que está com uma arma de brinquedo. Né? Então, a pessoa ela está com a arma de brinquedo, ele está armado na frente do policial. O policial não sabe que aquilo é uma arma de brinquedo. Né? Tem muita arma de brinquedo que parece mesmo uma arma de verdade. Aí o policial, enfim, acabou matando essa pessoa, mas a arma era de brinquedo. Mas, veja, ele apontou para mim e eu não tinha como saber que era uma arma de brinquedo. Agora, no momento que a gente começa a absolver policiais de homicídios porque ele confundiu uma arma com um guarda-chuva, isso é muito grave. Né? Isso acho que mostra, de um lado, o nível de violência do território e que atinge essas pessoas. Estão dizendo aqui, quando ele atira, não quer dizer que atirou para matar. Discordo. O policial, no momento que ele faz uso da arma de fogo, ele está assumindo que o resultado morte é o mais provável, sob qualquer métrica. Então, sei lá, pensando em São Paulo, que a gente tem o método Giraldi de uso defensivo. Esse é o que eu queria agora. Queria que você explicasse, quem desculpa interromper, justamente claro, o que é o método Giraldi e por que ele existe. O método Giraldi é o método de tiro utilizado pela Polícia Militar de São Paulo desde 97. Tem esse nome porque foi desenvolvido pelo Coronel Giraldi, que, enfim, até hoje está muito ativo, ele está aposentado, mas manda e-mails quase que diariamente, é um senhor que é uma figura. E ele desenvolveu esse método de tiro, foi um contexto em 97, acho que vale a gente recordar o porquê desse método de tiro naquele momento também. Muito parecido com o que a gente vive hoje. A Polícia Militar estava sendo muito questionada sobre episódios violentos em que ela se viu envolvida. O mais famoso na época foi o Favela Naval, né? Foi um dos, mas que, enfim, mobilizou muito a opinião pública, no momento que a gente não tinha internet, como tem hoje. Todo mundo viu aquelas imagens de policiais torturando moradores na Favela Naval em Diadema, em São Paulo, e esses casos de tortura resultaram na morte de um homem, um mecânico, que era o Josino, que foi morto a tiros por um policial que atirou a esmo, assim, tipo tiro de advertência, acertou o carro e matou ele. Isso chocou um pouco a população e no meio de uma série de tentativas de transformação, de reformas da polícia, na época o governador era o Mário Covas, ele está falando que o oponente combater e cessar a ameaça, mas você está assumindo o resultado morte, né? Mas vamos lá. Então, de falar das posições que pode atirar. E o método Giraldi vai falar do uso escalonado da força. Então ele vai falar que a presença do policial por si só já é a presença verbal, então o policial dando uma ordem ou se dirigindo a uma pessoa, aquilo já é uma demonstração de força e que isso vai ter 6 fases. Né? Então ele vai, e aí, enfim, para os policiais que passam por esse treinamento, e tem vários jornalistas que passam também para tentar entender o que é esse momento de alta tensão que esse policial está submetido. E é muito interessante como nesses treinamentos os jornalistas e mesmo os pesquisadores que participam sempre matam um refém, sempre matam inocente. Claro, porque está nervoso e acaba apertando o gatilho, né? Então isso reforça um pouco a importância dos protocolos e do treinamento, né? Polícia profissional é uma polícia bem treinada, que passa por protocolo, que tem acompanhamento e monitoramento dessas atividades. Vão ser 6 etapas. E essas 6 etapas passam desde a presença de verbalizar até você pegar a arma e, no limite, quando você não encontrou nenhuma outra solução para lidar com aquilo, se existe uma ameaça à sua vida ou a de um terceiro, você vai apertar o gatilho, você vai dar 2 tiros na região do abdômen, de forma a neutralizar essa ameaça. Quando você dá 2 tiros na região do abdômen, muita gente fala, mas
Por que não atirou no joelho? Isso é quase impossível, né? Em Hollywood isso é muito comum. Mas quando você está numa situação de alta tensão e você tem... O suspeito ele não está imóvel, né? Esperando você atirar nele, igual quando a gente faz tirar o alvo, né? Quando vê aquela coisa de treino. Então, tem um suspeito se mexendo, você está numa situação de alto risco, é muito difícil você mirar e conseguir atirar no joelho do cara. Se você precisa neutralizar o opositor, você vai dar 2 tiros na região do abdômen. Então, isso está certo. Isso é o que diz o protocolo. Mas quando você dá 2 tiros no abdômen da pessoa, você está assumindo que o resultado morte é o mais provável. A gente está falando que a arma básica hoje das polícias no Brasil é uma .40, né, que tem o famoso poder de parada. Tinha muito problema antigamente, na época que eles usavam o 38, que era o 38 que eles falavam. O 38 não tinha o poder de parada da .40. O que isso significa? O policial podia dar 2 tiros na direção do abdômen desse suspeito, e o suspeito ainda assim conseguir reagir e atirar contra o policial. Então, por que a .40? Em grande medida por conta desse poder de parada, né? Então, você neutralizou o opositor. Tudo bem, a gente está usando um termo técnico para dizer, você matou o opositor, porque se você der 2 tiros no abdômen, a chance dessa pessoa sobreviver é mínima. Então, quando você está usando da sua arma de fogo, você está assumindo o risco de matar alguém, né? E matar alguém é algo muito sério, inclusive para um policial, por mais que ele tenha mandato para isso, que legalmente isso exista como previsão da atividade que ele desenvolve. Então, é por isso que é tão importante a gente controlar não só as situações que levam à morte, né? Mas qualquer utilização da arma de fogo por parte desse policial, qualquer abordagem que ele faça a utilização da arma de fogo, porque tirar a vida de um cidadão, seja de um policial, seja de um terceiro, é algo muito sério. E, Samir, entrando já nessa esfera da morte mesmo, existe um motivo específico? Você citou que existe também para controlar os números, né? Mas existe um motivo específico para não chamar os homicídios cometidos por policiais de homicídios, mas sim de, por exemplo, morte decorrente de intervenção policial ou auto de resistência, como era anteriormente aqui em São Paulo e em outros estados? Por que não chamar de homicídio? Essa é uma resistência enorme que os grupos mais corporativistas vinculados às polícias têm travado no Congresso, não é de hoje. E que, enfim, que explica um pouco da nossa história e como é que a gente chegou até aqui, pensando esses níveis abusivos de violência policial. Essa é uma nomenclatura que foi adotada ainda durante a ditadura militar, né, que era o auto de resistência. A ideia aí é que existe uma resistência desse suspeito à prisão, então ele teria resistido à prisão e por isso o policial fez uso da força, e sempre foi utilizado como que um mecanismo para você justificar aquela ação. Então é como se a gente tivesse aqui, do ponto de vista da investigação da polícia, 2 pilhas. Aqui uma pilha com os homicídios. Então aqui a gente está dizendo, olha, houve dolo, essa pessoa quis assassinar a outra. E aqui a gente está falando, olha, esses são os casos de resistência seguida de morte, auto de resistência, que hoje chama morte decorrente de intervenção policial ou morte por oposição à intervenção policial. O que a gente está dizendo quando a nomenclatura é essa? Que esse policial fez uso da força em legítima defesa. Quando a gente olha, por exemplo, os extratos de publicação dessas estatísticas, em geral a gente vai encontrar 3 categorias. A morte decorrente de intervenção policial, mais recentemente, né, desde 2012, 2013, as polícias de todo o país têm adotado essa tipificação, mas não são todas ainda que adotam, que são os casos que eles supõem o excludente de licitude, ou seja, no momento do registro do boletim de ocorrência, você já supõe a legalidade da ação. Você não está esperando fazer uma investigação e concluir o inquérito para avaliar se aquilo foi legítimo ou não. No momento do registro do BO, você está supondo a legalidade. E o que o diferencia de um homicídio doloso, que o homicídio doloso você supõe a culpa desde o início daquela pessoa que tirou a vida de outro. Então, de algum modo, isso acaba sendo uma forma, eu diria que é uma estratégia fundamental de garantia desse sistema. Porque se a gente tem um problema com uma polícia violenta que aperta o gatilho, isso só se sustenta ao longo do tempo porque a gente tem o Ministério Público que continua arquivando quase todos esses casos. Né? Então, uma coisa não funciona sem a outra. Se você tivesse policiais
apertando o gatilho o tempo todo, né? Um número altíssimo de mortes em decorrência de intervenções policiais, mas um Ministério Público, enfim, lá, condenando altas proporções de policiais por conta desses homicídios, talvez o desfecho fosse diferente. Mas a mensagem que fica, e a gente tem pouquíssimas, infelizmente a gente tem pouquíssimos estudos sobre isso, né, que vão mostrar o percentual de casos que são arquivados. Os que existem, todos mostram que mais de 90% desses episódios são prontamente arquivados pelo Ministério Público. Então a gente tem que pensar num funil, né? Pensando no funil, aqui em cima a gente tem o total de casos, né? Todo mundo que a polícia matou de algum modo, seja em legítima defesa, seja um homicídio. Aí a gente tem os casos que vão para o Ministério Público, só uma pequena parcela vai cair no júri, que são aqueles casos que o policial poderia, então, ser sentenciado a cumprir pena de prisão por conta daquele homicídio. E ainda mesmo no júri, tem um tanto desses casos que os policiais acabam sendo absolvidos porque demonstra-se, por exemplo, que aquela vítima da ação policial tinha antecedentes criminais. Isso é uma coisa muito comum, né? Morte, né? Então, é quase como se... É muito comum que você olhe esses boletins de ocorrência e a vítima apareça como autor-vítima. Porque ela é autora de algum crime, autora da resistência à prisão e vítima fatal da intervenção policial. Então, de algum modo, a sociedade acaba reafirmando isso no momento que você chega num júri e fala que você vai absolver esse policial porque ele atirou e ainda que ele tenha executado o suspeito, e você tem imagens, e a gente tem vários casos recentes que mostram isso, né, de execuções mesmo, e ele acaba sendo absolvido no júri, porque afinal, aquela pessoa que morreu, ela tinha não sei quantas passagens, tinha passagem por roubo, ou por tráfico, então é quase como se a redenção fosse impossível por alguém que passou pelo sistema penal. Então, se você cumpriu a pena de prisão, não importa que você já cumpriu a sua pena e você já pagou. É quase como se a redenção fosse impossível para você. E se você for morto pela polícia um dia, certamente esse policial vai ter razão. Mesmo que ele tenha te executado, mesmo que não fosse uma ação necessária, para você essa não é uma possibilidade. Então, é um sistema muito cruel, porque é muito desigual. E é o próprio Estado tirando a vida dessas pessoas, né? Então, aquele mesmo funcionário público que está ali para proteger a vida de um cidadão, para garantir a vida desse cidadão, é muitas vezes o funcionário público que tira essa vida e passa impune por isso. E a gente não tem uma pena de morte aqui no Brasil, né? Mas por conta de tudo isso que a gente está falando, dá para falar que é praticamente uma pena de morte extraoficial? Certamente. No limite, é isso que as autoridades garantem quando elas estão delegando a esse policial que está na ponta a decisão de quem vive e quem morre. Né? Porque se você não tem nenhum tipo de filtro ou controle em relação a isso, se você está dizendo que, para esse policial, que ele pode decidir quem vive e quem morre, que ele vai decidir quando é legítimo atirar em alguém, quando não é, sem nenhum tipo de controle, tanto do ponto de vista interno, pensando, né, o trabalho da corregedoria, o comandante do batalhão, enfim... policiais que se envolvem em várias ocorrências, porque isso é uma outra coisa muito comum, né? A gente tem, por exemplo, em São Paulo, a gente tem 89 mil policiais. Se a gente for olhar quantos se envolvem em ocorrências com resultado morte, olha, eu chutaria 1%, 1,5%. É pouquíssimo. É muito pouco representativo do que é a corporação como um todo. Aqueles que estão ali na ponta e vão apertar o gatilho, né? Que se envolvem nessas ocorrências. Mas se você não tem uma preocupação de monitorar todos esses casos e afastar policiais que estão suspeitos de envolvimento em ações violentas, ou que já se envolveram em várias ocorrências, né? Então, um policial que se envolveu em várias ocorrências com estado de morte, ele pode ter sido afetado do ponto de vista psíquico, ele precisa de acompanhamento psicoterápico. A própria corregedoria, por exemplo, e a polícia militar, ela tem mais informações que o próprio Ministério Público ou a ouvidoria, pensando controle. Né? Então tem mais informações sobre esse policial. Então muitas vezes eles sabem que ele está com problemas familiares, ou que ele se divorciou recentemente, ou que ele tem algum problema de dependência química. Né? São informações que a polícia muitas vezes tem, que o chefe imediato tem, que servem como um mecanismo importante do ponto de vista administrativo. Né? Então deixa aquele cara no administrativo um tempo, tira ele um pouco do operacional, espera ele se recuperar, vai passar por algum tipo de acompanhamento psicoterápico.
Isso é algo que, por exemplo, já existiu em vários estados e que, enfim, são programas de controle do uso da força que, em geral, funcionam e que acabaram sendo, enfim, se perdendo ao longo do tempo. E Samira, aqui em São Paulo, por exemplo, em maio, a gente teve a cada 3 homicídios no estado, a cada 3 de 10, desculpa, a polícia que cometeu, né? Desde da posse do governador João Dória, essa estatística era de uma morte provocada pela polícia a cada 3 no estado. O que explica esses números tão grandes de percentual, né, de representatividade da violência policial letal em relação aos homicídios no estado? Bom, vamos lá. Acho que o que a gente está vendo esse ano, teve um crescimento, né, significativo da letalidade da polícia em São Paulo, é de algum modo o desdobramento de uma política de segurança que foi bastante prometida pelo Dória durante a campanha, né? Vamos lembrar que ele foi eleito com essa pauta de endurecer o enfrentamento ao crime e ao criminoso. Uma das principais propostas da campanha dele era a criação dos BAEPs, né, que são os batalhões que basicamente reúnem as companhias de força tática num único batalhão. Então, ele promoveu as companhias de força tática batalhões, já existiam alguns, foi o Alckmin ainda que criou, mas ele expandiu esse programa. Na verdade, deve expandir ainda mais se ele for realmente cumprir a promessa dele de campanha, que se eu não me engano era chegar a 22, a gente tem 11 hoje. Com o Alckmin estava em 5, ele já chegou a 11, com promessa de 12 até o fim do ano passado. Né? Isso, Então, eu acho que em partes isso explica o aumento dessa violência, mas eu não diria que é algo que vem só com o Dória, né? Eu acho que é um problema que a gente enfrenta há mais tempo. Pelo menos desde 2014, a gente tem mantido um patamar muito alto de mortes em decorrência de intervenções policiais, sempre acima de 800 mortes por ano. Se a gente for olhar desde os anos 2000, que é quando começa a redução dos homicídios em São Paulo, ao longo dos últimos 20 anos, os homicídios caíram 80% no estado de São Paulo. Não vou entrar aqui num debate sobre o que provocou a redução dos homicídios. Acho que esse é um debate quente na universidade, no jornalismo, na sociedade. Todos têm suas teorias, mas né? O fato é que caíram os homicídios, os demais homicídios, caíram 80%. E nesse mesmo período, a letalidade da polícia cresceu. Então, acho que esse é o primeiro elemento que nos faz pensar que a conta não fecha. Né? Porque se o policial ele só pode fazer o uso da força letal em resposta à violência do território, né? Então, assim, a violência ela tem que estar crescente, tem que representar um risco a ele ou a um terceiro para ele fazer o uso da força letal. Na medida em que caem os indicadores de crimes contra a vida, já é um pouco difícil entender o porquê que um está descendo e o outro está crescendo. Aí, em geral, os argumentos utilizados pelas autoridades para justificar isso é o fato de que haveria um aumento dos crimes contra o patrimônio e que a polícia teria, enfim, diminuir o tempo-resposta. Então, é quase como se o aumento da letalidade, essa alta proporção de mortes por autoria das polícias, fosse um desfecho fruto da eficiência da polícia. Né? Então, olha só, ela diminuiu o tempo-resposta. Então, como ela chega mais rápido no local, o confronto ele é mais provável, porque o policial, a guarnição ainda vai pegar o crime em andamento e ele, por isso, houve o confronto e esse resultado morte. Acho que, enfim, isso também é absolutamente questionável, porque é isso, é um desfecho de uma ação mais eficiente da polícia, porque, em tese, diminuir o tempo-resposta vai ser sempre o objetivo do serviço policial, do SAMU, né? Você quer chegar mais rápido na cena do crime. Isso não significa que você tenha o direito, ainda que seja um criminoso, alguém que roubou um veículo, que você tenha o direito de tirar a vida dessa pessoa. E tem relação entre essa queda que a gente falou, de um lado, de menor violência da população no todo, e aumento da violência policial, por exemplo, há uma relação de estudos que mostra com mais letalidade tem menos homicídios no todo? Não, também não. A gente tem poucos estudos sobre isso em São Paulo, são volumosos os estudos que relacionam exatamente isso no Rio de Janeiro, porque lá a gente tem dados georreferenciados mais consistentes. Então tem muitos estudos que vão mostrar, por exemplo, dentro de uma comunidade, quantas pessoas morreram em intervenções policiais e quantos homicídios aconteceram. E, inclusive, os dados do último ano do Ministério Público
do Rio de Janeiro fez um estudo com os dados de 2019, ele é bem recente, que vai mostrar que os lugares em que a polícia mais matou não são os lugares em que teve redução do homicídio, muito pelo contrário. Então, não existe uma correlação, não existe nenhuma conta que a gente faça que verifique uma associação entre essas duas coisas. A polícia matou mais, isso teria dissuadido os criminosos de serem criminosos ou de agir, e isso reduziu a violência ou reduziu o homicídio. Não. Pelo contrário, eu acho que assim, se esse é um resultado possível, né, se a morte de um terceiro é um resultado possível da ação da polícia, está no mandato, né, na essência do ser policial, não deveria ser um resultado esperado, eu diria. Né? Eu acho que é um resultado a ser evitado sempre. A morte de qualquer um é o resultado a ser evitado. A gente espera que seja que o policial saia bem daquela situação, que o criminoso saia preso, né? E que a justiça que vá avaliar cada uma dessas circunstâncias. Se o criminoso tem que ficar preso, que fique preso e cumpra a pena dele. Agora, o que causa estranhamento no que a gente está vendo agora, e para chegar nesse recorde, 3 em cada 10, né, mortos são de autoria da própria Polícia Militar, é que a gente está diante de uma redução muito expressiva dos crimes contra o patrimônio por conta da quarentena. Né? A gente está vivendo uma situação de pandemia, uma situação completamente atípica, com redução de praticamente todos os indicadores de criminalidade. E tem duas coisas que estão crescendo: a letalidade da polícia e a violência doméstica. Né? Que acho que são dois grandes temas que a gente precisa ficar atento. Então, como é que você justifica que, diante da queda de todos esses indicadores, a polícia esteja produzindo mais mortes? Né? Não dá para justificar que é porque diminuiu o tempo-resposta. Né? Acho que a gente precisa também de honestidade intelectual para reconhecer que existem batalhões que estão incorrendo em muitas ocorrências com resultado morte, e que isso se distribui de forma muito desigual no território, não só na cidade de São Paulo, mas no estado. Isso, então, tem justamente uma pergunta sobre isso aqui do Pupelac. Tem dados relacionando os locais onde a polícia mata e onde são cometidos esses crimes que o tempo de resposta diminuiu? Os policiais matam onde esses crimes ocorrem ou em outros lugares? Dados desse ano ainda não. A gente tem estudos que vão mostrar isso até 2018, mais ou menos. A grande questão é que em 2020, que aí eu acho que esse estudo ele é necessário, que fica aí como sugestão, porque em 2020 a gente está diante de algo nunca visto. Os crimes contra o patrimônio nunca caíram tanto. Né? E em grande medida isso se justifica pelo fato de 50% da população estar dentro de casa. Né? As pessoas não estão saindo, então o roubo à residência ficou muito menos comum, o roubo e furto de celular ficou muito menos comum, porque tem menos gente transitando, roubo e furto de veículo. Então, a redução desses indicadores, né, por si só, é algo atípico, porque nunca caiu tanto, uma proporção tão alta de um ano para o outro. Né? Quando a gente consegue, em geral, essas reduções, elas são frutos de políticas públicas, mas é aquela história, cai um pouquinho por ano, né? Você implanta alguma medida que é positiva no sentido de reduzir crimes contra o patrimônio. Então, sei lá, vou pensar no roubo e furto de veículo, lei de desmanche. É uma lei que teve um efeito significativo, porque na medida em que você está trabalhando, né, atuando diante do comércio ilegal dessas peças e mercadorias dos carros, né, com a lei do desmanche, você começa a diminuir o número de roubos, porque começa a não valer mais tanto a pena. Muitas vezes esse cara tem que cruzar a fronteira e ir para outro estado para poder vender o carro. Então fica mais difícil para o criminoso. Ele vai tentar alguma outra modalidade criminal. Então, em geral, esse tipo de política, por exemplo, ou alguma ação que leve a uma redução do crime, é uma coisa assim, você reduz 3% num ano, 2% no outro, 6% no outro. Agora, quando cai tipo 30%, você pode ter certeza que tem alguma coisa exógena, né? Tem algum fator aí difícil de explicar. No nosso caso, é uma pandemia, né? Algo sem precedentes. A polícia matar mais numa situação como essa, e não só, né? Mais mortes provocadas pelas polícias, mais policiais mortos, o que mostra que a gente pode estar diante de um novo momento agudo de crise. Então vamos lembrar que a última vez que isso aconteceu foi em 2012, que a gente teve aquele grande conflito que resultou, né, na queda do Ferreira Pinto como secretário de Segurança Pública. E antes disso, 2006. Então,
sabe, 2012 e 2006 foram ataques do PCC, primeiro comando da capital, facção que domina aqui o estado de São Paulo, tanto presídios quanto fora, e uma resposta estatal a esses ataques, né? Só para contextualizar. Isso. Então, eu acho que a gente tem que observar com muita atenção os números nos próximos meses, porque a gente pode estar diante de algo, algum desarranjo aí, e que pode provocar perdas de vidas de todos os lados, muita gente morrer por conta disso. Então, quando a gente olha a concentração dessas mortes decorrentes de intervenções policiais, a gente percebe que tem algumas, em geral, quando a gente olha para a capital, a gente está falando das franjas da cidade, né, periferia. Então, alguns distritos da Zona Leste, alguns distritos da Zona Norte, alguns distritos da Zona Sul, região metropolitana, também muito concentrada em alguns bairros. E aí a gente tem uma faixa da Baixada Santista, uma faixa na região de Campinas e uma faixa na região de Ribeirão Preto. Então, em geral, a gente tem 20 municípios do estado todo, e o estado de São Paulo tem 645 cidades. Em geral, são 20 cidades que concentram 80%, 85% de toda essa letalidade. Então, quando eu falo que ela é muito concentrada, também significa dizer, se a gente quer interromper essa curva, se a gente acredita que uma polícia mais eficiente é uma polícia que produza menos mortes nas suas intervenções, a gente sabe onde agir. A gente sabe quais são os batalhões que estão envolvidos, a gente sabe quais são os bairros em que isso mais acontece. A grande questão é que, para além de reconhecer tudo isso, é uma vontade política, né? Uma decisão política de interromper isso ou não. Aqui o Guga Ramírez pergunta que uma possível explicação desse aumento de letalidade seria porque os criminosos estão partindo para crimes mais violentos devido a essa dificuldade dos crimes contra o patrimônio. Você acredita que tem uma correlação disso? Uma mudança de foco da criminalidade? Guga Ramírez, vamos lá, Guga. Eu acho que quando a gente está falando dessas ocorrências que tem vários mortos numa única intervenção, isso faz sentido. Mas aí são ocorrências muito específicas. Então, eu estou falando de roubo a banco, ou roubo a caixa eletrônico, de transportadora de valores, que são, em geral, ocorrências que são muito violentas, com armamento pesado, esses criminosos estão com fuzil, e aí acaba resultando nesse resultado morte. São crimes muito violentos. Agora, a gente tem o que daria para chamar de um varejo dessas mortes, que é um volume muito alto de ocorrências que se dão nos bairros em contextos que, em geral, nos boletins de ocorrência, são classificados como roubo ou furto de veículo. Então, não são crimes em andamento. Avistou-se um veículo suspeito, ou um veículo com uma placa que se acha que foi clonada, ou enfim, que deu como roubado, e aí haveria o suposto confronto, e você encontra ali uma arma com numeração raspada, e sei lá, às vezes alguma coisa de droga. Mas a maior parte desses casos, que é o que eu falo do varejo, são ocorrências que acontecem nas periferias, não são de grandes roubos em andamento e com um armamento que não é pesado. Então, é por isso que eu acho que é tão importante a gente ser capaz de analisar ocorrência por ocorrência. Porque no limite é isso que vai nos dizer se houve uso excessivo ou não da força, se o policial fez aquilo em legítima defesa ou não, se foi violento ou não. No limite, um homicídio sempre vai ser um episódio violento, né? Mas ele pode ser legal, se o policial não tinha outra alternativa, ou ele pode ser uma execução. E, infelizmente, a gente tem muitos casos de execuções envolvendo policiais que mostram que monitorar a ação policial é uma função essencial para a garantia da democracia, né? O braço armado do Estado não pode impor regras à revelia da lei. Aqui já começam as questões sobre exatamente esses mecanismos de controle, né? Eu já vou entrar nessa, mas eu quero falar de um assunto que é muito importante e que envolve justamente a sua pesquisa junto aos policiais matadores, né? Seu doutorado foi conversar com policiais do Romão Gomes, para quem não conhece, aqui em São Paulo, é um presídio militar, e ficou muito claro e nítido o perfil dessas vítimas, né? Eu não quero cometer nenhum mansplaining aqui, eu quero que você cite, porque são normalmente homens, negros, jovens e da periferia. Por que esse perfil de vítimas essenciais da letalidade policial?
porque infelizmente eu diria que para grande parte do pensamento social brasileiro, né, pensando cultura mesmo e o que fica na cabeça das pessoas quando elas pensam num criminoso, essa é a figura do elemento suspeito. Né? O menino suspeito, ele é invariavelmente um menino da periferia, que usa boné, tem um cabelo curtinho raspado, muitas vezes tem tatuagem. Então, é uma criminalização da juventude negra periférica que faz com que o estereótipo do elemento criminoso remeta diretamente a essa figura. Então, quando a gente olha para quem são as vítimas das intervenções policiais, é isso. 99%, às vezes 99,9% são homens, são sempre do sexo masculino, são meninos muito jovens, eu estou falando de adolescentes e jovens mesmo, adolescentes 13, 14 anos, é esse o momento que eles começam essa exposição à violência e muitas vezes acabam sendo mortos pela polícia. Muitos começam... Você tem ali, né? São meninos que moram em áreas periféricas, alguns envolvidos com atividades ilícitas, outros não. Então, acho que acaba tendo também uma criminalização do território, né? A criminalização da pobreza. Então, esse menino que preenche esses requisitos, esses elementos, que carrega esses signos, de algum modo, é a representação do elemento perigoso. Então, se ele mora naquele território, se ele está transitando naquele território, ou ele anda com figuras naquele território que usam drogas, ou que cometem pequenos furtos e roubos, ou que de algum modo estão envolvidos com a criminalidade, meio que por tabela, ele acaba sendo criminalizado. Então, eu diria que esse é o grosso, né? Então, é isso, é tentar diferenciar quem é essa vítima do varejo, que são esses meninos muito jovens, mas muito jovens mesmo, 25% são adolescentes, né? E outros 25% a gente nem sabe a idade. Então, é disso que a gente está falando. 25% são adolescentes, 25% a gente não sabe a idade. Muito jovens que estão, quando muito, cometendo algum tipo de pequeno delito. Isso é muito diferente desse criminoso profissional que rouba banco, que tem um fuzil, né? Então, assim, você vai andar na periferia de São Paulo, é diferente. Acho que tem uma coisa de uma estética que às vezes fica na cabeça das pessoas, de acharem que toda a periferia neste país são, em alguma medida, parecidas com o que se vê em algumas cenas de morros cariocas, quando mostram, por exemplo, disputas de facções. Você vê um menino novinho, com fuzil e tudo mais. Então, acho que também existe um certo mito de que o crime do Brasil é isso. E não é. Né? Existe sim o crime organizado, né? E ele é poderoso e tem avançado em várias cidades do país. E existe esse pequeno varejo da droga, existe esses pequenos negócios ilegais e essas pessoas que transitam em torno desses negócios ilegais e que não tem nenhuma relação com elas, mas porque elas moram em territórios em que isso ocorre. Né? Então existe uma criminalização da pobreza, uma criminalização da juventude negra periférica que acaba sendo a personificação desse grande demônio. Mas uma coisa interessante das entrevistas que eu fiz com esses policiais, todos sentenciados por homicídio, então uma das condições para que eu fizesse essas entrevistas com eles, na verdade eu tinha duas condições, né? Uma era que eles já tivessem sido sentenciados, ou seja, o que eu fosse conversar com eles não fosse influenciar de modo algum no caso deles, eles já tinham sido condenados pela justiça, então o que a gente estava conversando ali era para fins acadêmicos, e o segundo é que eles topassem conversar comigo. Então, que não fosse uma obrigação. E, ao longo desse percurso, uma coisa que ficou muito marcada para mim, eu entrevistei 16 policiais para minha tese de doutorado, entre 2016 e 2017, e em 2019 eu voltei para o Romão Gomes e entrevistei outros 16. Desses 32 entrevistados, e alguns eu falei várias vezes, nenhum, na verdade acho que tinha um grupo, na verdade eram 2 policiais que eram da mesma guarnição que tinham sido condenados por uma ocorrência em serviço. Tinham matado um jovem, uma intervenção em serviço, tinham sido condenados. Todos os demais tinham sido sentenciados por casos muito paradigmáticos, assim. Então, é o cara que mata por dinheiro, ou é o feminicídio, o cara matou a própria companheira ou a ex-companheira, grupo de extermínio. Então, esse dia a dia das intervenções policiais que produzem tantas mortes
elas raramente levam alguém para prisão. Isso não gera punição, né? E é por isso que isso é tão preocupante, porque se isso é um resultado possível da ação policial, não deveria ser o resultado provável, né? Deveria ser um resultado, muito pelo contrário, a ser evitado. E isso tem acontecido com tanta frequência que mostra o quanto a gente tem dificuldade de controlar essa força que é o braço armado do Estado, né? O quanto ela está descontrolada e ela tem vitimado inocentes em ações que, enfim, que o policial ali na ponta, ele acha que o menino fumou maconha, que ele está envolvido, que ele é coisa ruim da área, a sementinha do mal e todos os termos que eles utilizam para falar sobre essas vítimas. Aqui a gente tem perguntas do Pupelac, opa, perdão, eu cliquei errado, e também do Guga Ramires, sobre dados das mortes produzidas pela polícia. Pupelac, a ponte, a gente faz várias matérias, tem no nosso site, inclusive na nossa home tem uma atualmente lá, que fala, na quarentena, PM paulista responsável por 3 a cada 10 mortes de São Paulo. E os próprios sites da Secretaria de Segurança, não todos os estados, mas, por exemplo, aqui em São Paulo, também tem dados sobre isso. E o Guga Ramires quer saber onde pode ter acesso ao seu doutorado, Samira. A gente também, na Ponte, fez uma reportagem, dá para acessar lá, é do dia 17/5/2018. E a FGV tem no site também? Isso, é só colocar Samira Bueno, tese de doutorado, FGV, que já vai encontrar no Google. Trabalho sujo ou missão de vida, é o nome da minha tese de doutorado. E tem a minha dissertação de mestrado também, que é Bandido Bom, Bandido Morto. Bom, e agora a gente vai falar de uma parte muito importante, é justamente como controlar essa letalidade e esses abusos, essa violência da polícia, né? Infelizmente, nosso tempo está ficando curto, já temos aproximadamente 15 minutos, se não me engano, o tempo 12. voou aqui no debate. Nossa, verdade. Então, eu queria saber... E a TT tá falando pra você parar de mexer no celular, hein? Pô, gente, eu tava olhando as coisas que eu preciso perguntar, perdão. Maria Tereza, pra quem não conhece, é editora aqui da Ponte. Um beijo, TT. Então, Samira, a gente sabe que as próprias corporações, dentro delas, têm ferramentas para isso e fora. Como que exatamente a gente tem mecanismos de controle? Bom, vamos lá. Para o controle ser eficiente em qualquer democracia, em qualquer polícia, né? Qualquer órgão público precisa ser controlado. Quando a gente está falando do braço armado do Estado, ainda mais. Ele precisa ter o controle interno e o externo. O interno são as corregedorias, um beijo em você também, TT. O controle interno são as corregedorias de polícia, que eu acho que é o mecanismo mais eficiente, mais rápido, mais célere que a gente tem hoje de controlar qualquer tipo de desvio. E a gente tem o controle externo. E aí o controle externo, eu estou falando de um controle externo de uma maneira muito ampla, tá? Porque eu acho que a imprensa sem dúvida alguma, um dos principais mecanismos de controle externo da polícia. Se a gente tem algum avanço ao longo dos últimos 30 anos dessa democracia em relação ao controle da polícia, foram em grande parte devido à ação da imprensa de noticiar casos de abuso, de violência policial, que acabaram, enfim, pressionando as autoridades a adotar medidas. O próprio método Girau de policiamento comunitário em São Paulo, a comissão de letalidade no início dos anos 2000, enfim. Muito do que a gente tem hoje foi por conta da pressão da imprensa. Pensando do ponto de vista formal, né, então, mecanismos de controle externo formais, a gente tem a ouvidoria de polícia e a gente tem o Ministério Público. A ouvidoria de polícia foi criada em 95 aqui em São Paulo, tem acho que mais 12 ou 13 estados que têm ouvidorias de polícia. Ela é esse principal elo com a população, né? Então, se você foi vítima de alguma ação policial, acho que as pessoas sempre acham que a ouvidoria é um órgão que está ali para controlar a polícia e punir policiais, mas para quem está nos acompanhando e talvez não saiba, a maior parte das denúncias que chegam na ouvidoria de polícia, na verdade, são denúncias de policiais denunciando o superior hierárquico ou outros colegas policiais. Então, a ouvidoria é também um instrumento muito importante de controle para os próprios policiais denunciarem, muitas vezes, enfim, algum tipo de abuso, ainda mais quando a gente está falando de instituições militares. Eu estou falando muito da polícia militar, gente, surgiu uma pergunta aí sobre
Ah, mas por que só PM? 98 ou 99% das mortes em decorrência de intervenções policiais em São Paulo são de autoria da Polícia Militar. Isso não é verdade para todos os estados. Se a gente olhar para a Bahia e para o Rio de Janeiro, por exemplo, a gente vai ver que tem uns 20, 30% da letalidade que é de autoria da Polícia Civil. Isso não é uma característica de São Paulo. É muito raro a gente ter uma ocorrência com resultado morte envolvendo policiais civis. Então, é por isso que eu estou falando tanto sobre a ação da Polícia Militar. A Polícia Civil também tem uma corregedoria interna, ela também tem seus problemas, tem, enfim, coisas positivas, mas eu acho que se a gente está falando de um problema em relação ao uso da força e de violência, hoje, central para a gente entender isso, é olhar para a Polícia Militar. A ouvidoria de polícia, então, cumpre esse canal de interlocução com a população e pode requisitar os inquéritos, pode monitorar esses casos, e é um instrumento super importante que a gente sempre precisa cobrar que seja fortalecido e cobrar que funcione. Inclusive, quando acabar essa live, eu vou para a reunião da ouvidoria de polícia, que a última reunião tinha sido cancelada, o novo ouvidor tem encontrado algumas dificuldades, né, de lidar com esse novo contexto. Ele começou, tem um semestre, e a gente espera que daqui para frente a ouvidoria de polícia esteja bastante atenta a todos esses casos. O Ministério Público, que quando a gente está falando dessa violência letal, ele é decisivo, porque ele é o dono da ação penal. Né? O Ministério Público que vai decidir se aquilo foi um crime ou não, se ele vai arquivar ou se ele vai denunciar. O que o Ministério Público faz? Ele arquiva a maior parte dos casos. E isso é um problema, porque assume-se que todo mundo que o policial matou foi em legítima defesa. Então, como exatamente funciona esse controle externo do MP, que é uma prerrogativa só dele? Como que ele faz isso? E você já disse que tem um problema. Como evitar esse problema? Bom, a gente precisaria fortalecer, acho que tem dois elementos aí, né? Seriam duas possibilidades de controle. O controle externo, pensando aqueles grupos de controle externo que existem, que no caso de São Paulo é o GCEP, que no caso de São Paulo só faz o controle da Polícia Civil. Tudo que envolve justiça militar e polícia militar é sempre uma confusão com uma certa disputa sobre competências. Quem tem competência, né? Então, o Ministério Público tem competência para fazer o controle externo da atividade da Polícia Militar? Eu entendo que sim, mas existe uma leitura que não. Né? Então, não faz o controle externo da Polícia Militar, só faz o controle externo da Polícia Civil. Por isso que eles, inclusive, o Ministério Público de São Paulo está criando uma promotoria específica de segurança pública para poder efetivar o controle externo da Polícia Militar. Está há 2 anos nessa função aí. Exato. E existe sobre o controle da ação penal. Então, não é um controle direto da ação policial, mas é quando chega um caso de homicídio na sua mesa, você, promotor, sabe que o autor foi um policial e tem elementos que te fazem desconfiar da legalidade daquela ação. Você vai lá, devolve o inquérito para a Polícia Civil, pede diligência, enfim. No momento que você resolve denunciar aquele caso. Se você arquiva tudo em massa, se você assume que o que vem daquele inquérito da Polícia Civil, que também muitas vezes não é um inquérito muito consistente, não tem escuta de muitas testemunhas, ou as testemunhas são só policiais, se você não está muito empenhado em garantir a punição de casos de desvio, muitas vezes você faz o que é mais simples, que é arquivar tudo. E o arquivar tudo acaba sendo uma falta de controle externo também, percebe? Porque ele não está ali com a função de controlar a atividade policial. Mas se 30% de todos os casos de homicídio, que vamos pensar, se 30% de todos os homicídios foram de autoria da Polícia Militar, isso significa que 30% de todos os casos de homicídio que chegam na mão de um promotor do júri são de autoria de policiais militares. Será natural arquivar 30% de todos os casos de homicídio só porque ele é policial? Ou será que não tem casos ali que teriam que ser denunciados? Então, eu entendo que isso também é um mecanismo de controle importante e que muitas vezes fica esquecido. A gente só lembra do cara que está na ponta e aperta o gatilho, né? Mas o sistema de justiça como um todo está funcionando para que isso continue a acontecer. E a gente também tem um ponto importante para debater, que a própria ouvidoria trouxe essa questão há um tempo aqui em São Paulo, que apenas 3% de todos os casos de homicídios cometidos, no caso, por policiais, são investigados pela corregedoria da PM, né? Os outros 97% são investigados pelos próprios batalhões. O quão grave é essa informação? Muito grave. A gente estava falando que a TT está aqui acompanhando. É a mesma coisa que você vai matar alguém e a TT que vai investigar.
TT é minha né? chefe, para todos Exato. saberem. A TT é a sua chefe. Então, a TT que vai investigar o fato de você ter cometido um homicídio. É isso que acontece hoje. Então, um policial de um determinado batalhão mata alguém e o chefe dele, superior, é que vai fazer a investigação naquele próprio batalhão. São os pares, os colegas dele, que vão no churrasco de domingo, que assiste jogo na quarta-noite, os irmãos de farda que vão investigar. Então, assim, isso não é, de forma alguma, uma investigação isenta. O ideal para isso funcionar é que a gente tivesse uma corregedoria com uma infraestrutura. Quando eu falo de infraestrutura, eu estou falando de recursos humanos mesmo. Suficiente para ter isenção dessas investigações. Ou seja, qual que é o modelo ideal de uma corregedoria de polícia para que ela funcione? O corregedor ele precisa ter um plano de carreira que, enfim, ele não vai amanhã ser subordinado de alguém que ele investigou. E ele não tem nenhuma garantia disso. Então, pode sofrer retaliação tranquilamente, né? Pode sofrer retaliação. Então, assim, eu diria que é um dos lugares mais inglórios para você atuar é a corregedoria, porque você não tem nenhum tipo de estabilidade, um plano de carreira para atuar naquela área, mas ao mesmo tempo você está sendo cobrado para punir aqueles maus policiais, aqueles que estão incorrendo em todo tipo de desvio, né? Porque a gente está falando do homicida, a gente está falando do que está envolvido com corrupção, com tráfico de drogas, com PCC. Então, se a gente não repensar essa estrutura, e essa é uma outra proposta da Ouvidoria de Polícia, né, que o relatório de 2018 trouxe, de uma reestruturação da polícia, da Corregedoria da Polícia Militar, para que ela tivesse capacidade de investigar, pelo menos a maioria dos casos, se não do Estado inteiro, a maioria dos casos, e tivesse condições de trabalho que permitissem a isenção necessária para esse tipo de investigação. Na verdade, a gente não tem uma coisa nem outra. Então, a gente tem uma corregedoria muito pequena que lida com um volume de casos muito grandes, porque a gente está aqui falando dos homicídios, mas se a gente for olhar o número de policiais presos por corrupção e concussão nos últimos meses, é enorme. Então, a gente tem cada vez mais, isso é uma coisa que eles falam muito no Romão Gomes, da quantidade de policiais envolvidos com tráfico, com PCC. Então, essa é uma realidade, né? Antigamente, a gente falava que a polícia civil que era envolvida com corrupção e que a polícia militar era violenta. Hoje, essa separação definitivamente não existe. Então, a gente precisa ter clareza que essas coisas elas se misturam, né? E que, enfim, eu estou preocupada aqui com o nosso horário. E que, infelizmente, tanto o órgão externo quanto o órgão interno são muito frágeis. Então, que controle existe? Existem algumas pesquisas que vão mostrar que a figura mais importante para você controlar o uso da força é a figura do comandante, né? E comandante principal de uma polícia estadual é necessariamente o governador, né? Então, mas é claro que isso desencadeia aí ele vai escolher um comandante que seja alinhado, né, das polícias, que seja alinhado aos princípios dele, um secretário de segurança que esteja alinhado aos princípios dele. Então, a gente tem que também ter clareza que esse discurso de incentivar o confronto, de incentivar a violência como um mecanismo de controle do crime, ele tem efeitos perversos, que vão muito além de do trabalho desse comandante do batalhão, né? Acho que o Ivan traz da polícia que mais mata é também que mais morre, né? Exato. Eu acho que o Ivan trouxe um comentário importante, né? Não dá para ter autorregulação para polícias. É a típica atividade que precisa de controle externo. A natureza do trabalho policial favorece o corporativismo. Então, você precisa ter controle externo forte. Uma ouvidoria confiável, um Ministério Público atuante, a mídia em cima, né? Então, cobrindo todos os casos mesmo e revelando e filma uma abordagem que é violenta e põe na rede, porque é só assim que a gente controla. Usem o celular em legítima defesa, como a campanha da Ponte afirma. Celular em legítima defesa. Só entrar no site .org que tem lá mais detalhes. Infelizmente, temos 20 segundos para nos despedir. Peço desculpas pelo tempo corrido. E muito obrigado pela participação, Samira. Obrigada, gente. Foi ótimo conversar com vocês. Até mais, pessoal. Até a próxima live.